das Vinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para você. Esses dias, fazendo devocional nesse texto, ele me saltou aos olhos algumas vezes e eu preparei essa palavra para você. Quero lembrar ainda que no dia 5 de fevereiro vamos ter o Bispo Júlio, como você viu, programa-se para estar aqui. Vai ser a aula inaugural do nosso Instituto 316. Ainda temos vagas, você pode fazer a sua inscrição. Por que eu faria um instituto bíblico? Por que eu viria 2 vezes na semana aqui na igreja, sentar numa sala, ficar ali 2 horas para aprender sobre a Bíblia? Meu irmão, para você ter mudanças na sua vida, você precisa fazer diferente do que você fez no passado, não é verdade? Para você crescer, você precisa fazer algumas coisas diferentes. Essas aulas, elas são muito práticas, elas levam você à prática da vida cristã. Não são aulas assim, muito abstratas, uma teologia pesada, não. São aulas de prática ministerial. Então eu quero encorajá-lo, né? Vem assistir essa primeira aula. Arno, eu quero fazer um módulo, como é que faz? Se inscreve para o módulo. Aí gostou, continua. Não gostou, para. Com certeza que você vai gostar. Amém? Na saída pegue maiores informações, mas ponha na sua agenda dia 5 de fevereiro. Filipenses capítulo 3, por favor, abra esse texto. Filipenses capítulo 3, o versículo 2. Veja o que diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2. Quero fazer ainda mais uma oração. Pai Celestial, mais uma vez, obrigado. Obrigado por cada um dos meus irmãos e irmãs, cada pessoa que está aqui nessa manhã. Pai, obrigado porque temos acesso à Tua palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que essa palavra caia em solo bom e ela possa frutificar a 100 por 1. Pai, uma vez mais declaramos uma palavra de paz nessa cidade, nesse estado e na nossa nação, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 2, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Versículo 3, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Amados, quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui para os filipenses, o versículo 1 de Filipenses 3 é um versículo maravilhoso. Ele está falando exatamente sobre vida cristã. Olha o que diz o versículo 1: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Eu não me aborreço de escrever para vocês as mesmas coisas, é segurança para vocês. Paulo lhe lembra uma coisa elementar da vida cristã, uma coisa básica. Ele diz: meu irmão, é como que dá para ver ele reunindo as pessoas e ao escrever, lembrando desse, lembrando daquele, lembrando da luta desse, do desafio daquele, da frustração daquele outro, da vitória daquele outro. Ele diz: meu irmão, é o seguinte, eu sei que você tem muitas lutas, eu sei que você tem inúmeros desafios, mas eu quero lembrar você. O que, Paulo? Alegre-se no Senhor. Como assim? Tenha alegria, descanse no Senhor. Ele está no controle da sua vida. E não há de ver que Paulo tinha razão, porque se passaram 2000 anos e estamos nós aqui reunidos. E estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui. Não é verdade? Ele diz: regozijai-vos no Senhor. Ele diz: eu até nem me canso de falar as mesmas coisas. Eu não me aborreço de pregar as mesmas coisas para você, porque isso é vida cristã. Isso é prática cristã. É interessante que em seguida vem o versículo 2 e Paulo fala uma coisa estranha. A mim parece estranho. É uma palavra para cristãos, é uma palavra para nós. Paulo ele fala para se alegrar, mas ele faz uma advertência. Ele diz: cuidado. Cuidado com o que, Paulo? Cuidado com os maus obreiros. Mas existe essa classe no meio da igreja? Cuidado com os falsos obreiros. Mas existe isso? E ele aperta mais, diz: cuidado com os cães.
Mas seja, como assim? Cuidado com os cães. Não é o que está escrito aqui? Meu irmão, Paulo lhe está dizendo, o Espírito Santo, ele nos adverte que virão pessoas que vão tentar tirar proveito da nossa fé, da sua vida, para oprimir você, para esmagar você. Ele diz, acautelai-vos, mantenha distância, esteja atento, acautelai-vos dos cães, os maus obreiros e da falsa circuncisão. De quem ele está falando, do que ele está falando? Amados, quando ele fala acautelai-vos da circuncisão, ele está falando cuidado com homens e mulheres que vão querer levar você à prática da lei para ser justificado. Isso é palavra de mau obreiro. Cuidado. Por exemplo, se eu chegasse aqui, essa mesma palavra que eu falei para você sobre o dízimo, se eu subisse aqui e dissesse para você, ó, se você não der o dízimo, você já era, você está acabado. Não, peraí, mas isso é prática da lei, dar por medo. E muitas pessoas ainda fazem isso. Olha, se você não jejuar pelo menos 7 vezes por semana, você não vai para o céu, você vai morrer, você está morto. Prática da lei igual a mau obreiro. Uma outra coisa que a Bíblia fala sobre mau obreiro, sobre cães, veja que a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, vamos ver 1 Samuel capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao 17, e você vai encontrar uma descrição, o que é um mau obreiro. Por que é importante? Para você não cair nas ciladas dele. 1 Samuel capítulo 2, do versículo 12 ao 17, a Bíblia nos diz assim: eram os filhos de Eli, filhos do profeta, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, eram obreiros, mas não conheciam o Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozinhando a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, enfiava-o na travessa, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Antes mesmo de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se ele respondia ao homem: queime-se primeiro a gordura, depois tomarás o que quiseres, então ele lhe dizia: não has de dá-la agora, senão eu a tomarei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Mas isso é lá no Antigo Testamento, meu irmão. Essa é a típica descrição de um obreiro, de um sacerdote mercenário. Ele só está de olho naquilo que você tem. Mas tem isso hoje em dia? Tem. Toda vez que dizem para você, olha, para você ser abençoado, você precisa comprar isso aqui. Meu irmão, fuja desse lugar. Por exemplo, eu falei para você do adesivo do carro. Meu irmão, você já é abençoado com ou sem adesivo. Isso é só para embelezar lá, né, a janela traseira do teu Porsche, do teu Fusca, não importa. Mas se eu chegar aqui e disser, olha, irmão, é o seguinte, é que você não sabe, eu subi no monte, eu fiz uma fogueira. Isso aqui, se você puser no teu carro, espanta mal olhado, né? Ele cura a unha encravada. E, meu irmão, fuja daí. E tem muita gente que faz isso. Maus obreiros, comece a estar atento. Comece a estar atento. Imagine você o seguinte, isso já aconteceu na nossa história. Imagine que você lá no teu grupo familiar, chega o dono de um restaurante. Sempre gosto de usar esse exemplo do Gilberto, do Hernando, eles trabalham com restaurante. Imagine que lá no teu grupo familiar, ou no meu grupo familiar, vem alguém que tem um restaurante bacana, sei lá, um restaurante assim, num shopping, uma coisa bacana.
E o mau obreiro aparece todo dia para almoçar lá. E nunca faz nem menção de pagar a conta. E ainda vem com a família toda de férias, passa lá e exige que o irmão ofereça comida de graça. É a mesma coisa. Já aconteceu isso com você, né? Ou não? Ou você vai na loja do teu irmão lá e ele vende camisas e agora sim, já que é meu irmão, vai ter que me dar de graça. Maus obreiros. Cuide com isso, a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz mais sobre maus obreiros ainda em Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 ao 25. A Bíblia diz assim: bem sabeis, aliás, 1 Samuel, esse também é bom, mas 1 Samuel capítulo 2, 22 ao 25. Olha o que diz esse texto sobre maus obreiros. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 a 25. Amados, a Bíblia está dizendo para você estar atento. Quando alguém procura tirar vantagem de você, meu irmão, repreenda, chame atenção. 1 Samuel 2, do 22 ao 25 diz assim: ora, Eli já era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então ele lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama que eu ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Amados, eu já vi histórias em igrejas, e aqui, atenção pais e atenção irmãs. Você sabia que nós temos um cuidado enorme com as nossas crianças? O negócio de levar para o banheiro. Não tem essa de pegar a criança, ó, dá licença, eu vou orar sozinho com essa criança. Não existe isso. Não permitimos. Líderes de adolescentes, eu vou aconselhar. Meu irmão, ouça isso. Se um líder de adolescente ligar para você e disser: olha, eu queria que você enviasse teu filho lá para o shopping, na praça tal, que eu vou aconselhar ele sozinho, meu irmão, já tira a cinta, me liga que eu tiro a minha cinta e nós vamos juntos. Não existe isso. O que a Bíblia está falando é que esses sacerdotes aproveitavam sexualmente das mulheres. E isso acontece em igrejas muitas vezes. Pedofilia. Por exemplo, quando nós vamos aconselhar a nossa sala, a gente não fecha a porta. Não fecha a porta. Nós não fazemos, alguém ligar, minha irmã ligou para fazer uma visita na casa dela. Então vai o casal, ou vão duas mulheres. Você percebe? Mas de repente você vai num lugar e muita gente já se machucou com isso. Já se machucou com isso. Não, aquele líder sempre convidou os meninos para dormir na casa dele. Não, meu irmão. Não existe isso aqui. Depois vem lágrimas, vem angústia. A Bíblia diz: acautelai-vos dos maus obreiros. Mas que palavra é essa? Para você prestar atenção. Muitas vezes nós somos bons em sermos simples como as pombas, mas precisamos lapidar uma habilidade de ser astuto como a serpente. Jesus falou isso. E você me ajuda a cuidar da igreja. Você percebe algo estranho acontecendo? Dê o alerta. Eu vi que tem um líder que está convidando as crianças, está convidando os adolescentes para lanchar na casa dele toda sexta-feira. Não, meu irmão, soe o alarme. Amém? A Bíblia diz: acautelai-vos dos maus obreiros. Mas o que mais é o mau obreiro? O mau obreiro é aquele que ameaça você, é aquele que exige coisas de você. Isso não é de Deus. Nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Eu não estou dizendo que um bom obreiro tem que ser um banana que nunca fala a verdade. Não, meu irmão, tem que falar a verdade, como eu estou falando nessa manhã. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos, para você saber se um aconselhamento é de Deus ou não, se você entra no gabinete de um pastor, e você entra lá e você está se sentindo a pior pessoa do mundo,
talvez porque você adulterou, talvez porque você roubou, talvez porque você matou, ou você fez coisas terríveis. E você finalmente vai no gabinete daquele pastor para um aconselhamento. Meu irmão, se você sair daquele escritório ainda mais abatido, nunca mais volte lá. Porque todo bom obreiro, toda palavra de Deus, ela sempre, por mais dura que ela seja, ela vai colocar você em pé. Por mais dura que seja a palavra. Imagine você lá no seu grupo familiar e você abre algo para o teu líder. Algo do casal, algo das finanças, algo da família. E você está conversando com teus líderes. Se você sair daquela reunião mais prostrado e esse líder botar o dedo na tua cara e dizendo que você não presta mesmo, meu irmão, nunca mais volte lá. Por mais duro que o teu líder seja com você, trate o pecado, assim como Jesus tratou a mulher samaritana. Olha, você teve 5 maridos, isso está errado, aqui, mas ao final, aquela mulher que teve uma vida terrível, saiu em pé, foi lá chamar os outros. Olha, você precisa ouvir o que eu ouvi. Você entende isso, meu irmão? Você começa a aprender a discernir isso. E agora essa palavra também é para você que é apacentador e líder. Esteja atento. Não seja um mau obreiro. Não esmague ainda mais as tuas ovelhas. Ela vai trazer as suas dificuldades, as suas lutas. Por mais dura que seja a palavra, ao final da reunião, aquela pessoa precisa estar em pé dentro dela. Paulo, ele diz mais: guardai-vos da falsa circuncisão. O que é isso, Arno? A Bíblia nos diz sobre a circuncisão, a falsa circuncisão, em Atos capítulo 15. Abra esse texto, esse é importante, esse texto, se acompanhar comigo. Atos capítulo 15, a Bíblia nos conta um momento muito interessante da igreja. E também é importante nós nos guardarmos da falsa circuncisão. Diz em Atos capítulo 15, a partir do versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos que se não vos circuncidardes, conforme o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Mais uma vez aparece na igreja a classe dos maus obreiros, os cães, a falsa circuncisão. Eram irmãos, irmão, eram pastores, eram líderes. Passa um tempo, eles chegam e botam um peso sobre a igreja. É o seguinte, pessoal: se você não se circuncidar, conforme a lei, você não vai ser salvo. As ovelhas ouvem isso e ficaram agitadas. Bom, principalmente os homens, né? Primeiro que já seria uma coisa desconfortável, mas não é nem por isso. E aí gerou uma celeuma muito grande na igreja. Juntaram os líderes: escuta, que história é essa? Tem que circuncidar agora para ser salvo? E aí reúne a assembleia, ali a partir do versículo 6, o versículo 7 diz: havia grande discussão, levantou-se Pedro e disse. E aí Pedro começa a explicar. E no versículo 11 ele diz assim, aliás, 10 e 11, diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha que interessante, meu irmão. Me ouça com atenção que eu vou te falar. Arno, qual que é o problema da igreja adventista? Não todas, mas o conceito da igreja adventista. E você tem amigos que são adventistas, de guardar o sábado. Eu tenho um amigo, sábado ele não joga bola, ele não lava o carro, ele é muito santo. Eu tenho um amigo que não come porco, que não come não sei o quê. Qual que é o perigo disso? É o mesmo que está aqui. São obreiros que dizem para você: olha, se você não fizer isso, você não será salvo. E as pessoas, por medo, começam a guardar o sábado, começam a não comer algumas coisas. Quando na verdade, meu irmão, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, pela graça.
E nós temos fé na obra de Jesus. Quando eu coloco sobre você algo, olha, se você não fizer isso, você não é salvo. Eu estou dizendo, Jesus, o que o Senhor fez não foi suficiente para me salvar. Então eu tenho que ajudar o Senhor a me salvar. Isso é coisa de mau obreiro. Cuidado com isso. Esteja atento, meu irmão, esteja atento. Às vezes, né, tem época de férias, aí está aqui, está ali, vai visitar uma igreja, de repente alguém vem lá e bota um peso sobre você. Olha, se você não fizer isso, você não vai para o céu. Aliás, esse trabalho de evangelização que nós fazemos na Bolívia, que eu tenho compartilhado com você, é exatamente isso. São em torno de 100 mil pessoas presas na religião por causa de maus obreiros. E os maus obreiros botam um peso sobre as pessoas, dizendo exatamente assim: se você sair da colônia que nós vivemos, e se você não sofrer bastante, você não vai ser salvo. Aliás, talvez você vai ser salvo se você sofrer o máximo possível. Olha a prisão de maus obreiros. Meu irmão, você já foi salvo. Pela graça, de graça você foi salvo. Você só disse a Jesus, eu recebo. Viva em paz. Não aceite que alguém coloque jugo na tua cabeça, no teu pescoço. E não coloque jugo na cabeça e no pescoço dos outros. Amém, meu irmão? E aí, agora vem a segunda parte, até que era uma introdução, o que eu realmente quero falar para você. Paulo agora ele começa a descrever 3 coisas. E ele diz, a circuncisão, a comunhão com Deus, na verdade, somos nós. Que, em primeiro lugar, ele diz no versículo 3 de Filipenses capítulo 2, ele diz, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ele coloca 3 características daquele que realmente tem comunhão com Deus, daquele que é a verdadeira circuncisão. E eu quero brevemente descrever essas 3 características. Eu gostaria que você procurasse se encaixar nelas. Deus, será que eu me encaixo nesse perfil? Ou será que eu sou chegado numa leizinha ainda de botar regra na vida dos outros? Será que eu me encaixo nesse perfil? A primeira coisa que ele diz, a circuncisão somos nós, em primeiro lugar, que servimos a Deus em espírito. O que é servir a Deus no espírito? Em Romanos capítulo 12, versículo 11, você não precisa abrir, mas a Bíblia diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A primeira coisa que ele destaca aqui nesse texto, nós servimos a Deus no espírito. Nós não exigimos de Deus. É um outro povo que está por aí exigindo coisas de Deus. Eu mando o Senhor fazer isso. Mas como assim? Aquele que realmente tem comunhão com Deus, ele entende, sabe de uma coisa? Eu sirvo a Deus, não como escravo, mas como filho. Eu amo tanto o meu Deus que eu sirvo a Ele, independente das circunstâncias à minha volta. Servir a Deus no espírito, meu irmão, tem muito a ver com o que você está vivendo no momento. E tem muita gente que por causa de algumas lutas pessoais, para a sua vida ministerial e a sua vida espiritual. Essa semana o pastor Michael, aqui do Bola de Neve de São José dos Pinhais, ele lançou o 2º livro. Eu falei para a Verinha, ele condena todos nós. Por quê? Alguém pode dizer, não, mas ele só faz isso. Meu irmão, ele tem 6 filhos, um filho que ele está lutando com autismo, fora isso ainda mora gente na casa dele, ele tem uma oficina de lataria que ele emprega lá 6 ou 10 pessoas, ele conduz a igreja, ele tem muita coisa para fazer. Como que ele consegue escrever um livro? Você já parou para pensar nisso? Você já escreveu um livro? Não, para escrever um livro, eu tenho que ir lá nos Alpes suíços com uma varanda, uma vaquinha balançando o sininho ali fora, tal, comendo um chocolatinho Milka, né, tal. Aí, quem sabe, meu irmão, servir, se bem que era né, dar uma passeadinha por lá, mas não. Servir a Deus no espírito
é você servi-lo independente do ambiente, das circunstâncias, do tanto de outras coisas que você tem para fazer. Eu sirvo a Deus no Espírito. Servir a Deus no Espírito tem a ver com priorizar a palavra dEle e a obra dEle. Servir a Deus no Espírito, a Bíblia diz em Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Servir a Deus no Espírito tem exatamente a ver com a sua doação para a obra dEle. Você começa a entender isso? Muitas pessoas tentam servir a Deus na carne. Como que eu sei a diferença? É muito simples. Tudo que você tenta fazer na carne visa proveito pessoal. Tudo que você visa fazer no Espírito visa proveito para o próximo. Servir a Deus no Espírito. Vou pegar o exemplo do Retiro Voo 316. É uma trabalheira tremenda. É uma trabalheira tremenda. Mas qual vai ser o meu benefício? Eu vou para a piscina? Não. Mas tem piscina? Mas os outros que vão tomar banho. Mas eu vou comer bastante? Provavelmente não. Não sei se vai ter tanta comida, porque os outros precisam comer primeiro. Servir a Deus no Espírito é esse entendimento. Deus, eu estou aqui para abençoar o Senhor. Como que eu abençoo a Deus? Abençoando pessoas. Aqueles que realmente têm comunhão com Deus entendem isso, começam a entender o seu papel. Amados, servir a Deus no Espírito vai levar você a fazer coisas estranhas, coisas que você não fez ainda. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 8, nós não vamos ler o texto todo, mas Atos capítulo 8, conta a história de Filipe o evangelista. E a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para ele, vá para uma estrada que está deserta. E estava passando uma carruagem lá, e agora o Espírito Santo diz, agora corra ao lado dessa carruagem. E ele foi correndo, ouvindo o que a pessoa lia lá dentro. E você conhece a história, ele foi convidado para entrar na carruagem, evangelizou aquele eunuco, acabou batizando ele e depois foi arrebatado. Coisas estranhas. Quando foi a última vez que você correu do lado de alguém para ouvir o que ele estava lendo e começou a evangelizar a partir dali? Servir a Deus no Espírito leva você a fazer coisas diferentes. Eu não sei como que é o teu dia a dia, mas eu oro para que o teu dia você seja assim, um constante raio-x das pessoas. Salvo ou não salvo? Serve a Deus ou não serve a Deus? Essa semana eu encontrei 3 mecânicos num sítio que estavam consertando um trator lá. Aí o primeiro deles assim, mas coberto de graxa, e estava lá suado e trabalhando. Eu olhei para ele, passa aquele raio-x assim, salvo ou não salvo? Salvo ou não salvo? Detectei não salvo. Fulano, você lê a Bíblia? Não, senhor. Você vai na igreja? Vou na concorrência. Você, como é que é tal? Bom, terminou, olha, eu expliquei o plano da salvação. Sim, senhor. O cigarro voa, né? Tum. Você não quer entregar a tua vida para Jesus? É o que eu quero. Aí orou, entregou a vida para Jesus, mas foi assim, sabe aquela gostosura assim, de ver assim, o diabo apanhando e Jesus sendo honrado e glorificado. Isso mexe com você. Servir a Deus no Espírito leva você a ver outras coisas no teu dia a dia. Às vezes você está tão focado no tal do conserto do trator, meu irmão, aquilo é só detalhe. Os outros 2, um ficou olhando meio assim e o terceiro não aceitou. Adivinhe como que os 3 saíram do sítio? Aquele um lá mais saiu assim, feliz assim. Outro que não aceitou, saiu fumando, amargurado. Não importa, meu irmão. Servir a Deus no Espírito leva você a perceber a dor do seu próximo. Você consegue entender isso? Paulo lhe diz mais, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. No que é isso? O meu prazer está na obra do Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz, eu me glorio em Jesus Cristo, veja o que diz esse texto, por gentileza, abra para mim Colossenses, capítulo 1, o versículo 27. Olha o que significa, eu me glorio em Cristo. Colossenses 1, versículo 27 diz assim, a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,
esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalhamos, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Amados, quando a Bíblia diz que o desejo de Deus é que você seja como Cristo em glória, está falando de praticar os princípios que você vem aprendendo até chegar à perfeição. Quando a Bíblia diz, nós nos gloriamos em Cristo, eu tenho a expectativa de ser como Ele. Muitas vezes você olha para a sua vida e você vê algumas frustrações, algumas derrotas, alguns pecados antigos, algumas práticas antigas. A Bíblia diz, sabe de uma coisa? A verdadeira circuncisão somos nós que nos gloriamos em Cristo. A minha força vem do sacrifício dele, da obra dele, daquilo que ele fez por mim. Eu me alegro, eu me glorio naquilo que Jesus fez por mim. E esse texto de Colossenses diz que nós temos a esperança da glória. Eu tenho expectativa de cada dia ser mais parecido com Jesus. Você entende isso? Você percebe, meu irmão, que nós não estamos aqui só para viver uma vida superficial, mas a cada dia ter expectativa de sermos mais parecidos com Jesus, a ponto das pessoas confundirem você com Jesus? Eu já contei isso para vocês, e o Bispo Júlio me conta umas experiências assim também. O Bispo Júlio é engraçado, ele até tem cara de Jesus daqueles filmes, não tem? Ele até parece Jesus de filme assim, né? Se eu olhar para ele, não, parece que eu já vi você em alguma tela de cinema. Mas uma vez eu estava trazendo uma palavra em Blumenau, uma palavra gostosa, tal, tinha, sei lá, um grupo, metade do que nós estamos aqui hoje. Terminou a palavra e tal, tudo mais. Veio uma mãe assim, para pedir uma oração, nem me lembro o que ela veio fazer, mas eu estava parado aqui, ela veio com uma criança de uns 7 ou 8 anos. E antes da mãe falar algo, a criança olhou para a mãe e falou, mãe, esse é o Jesus? Aí a mãe, que é isso, filho? Não. Eu olhei para o menino e falei, positivo. Você entendeu a mensagem. Você e eu aqui captamos a mensagem. Amados, as pessoas confundirem você com Jesus. No teu jeito de falar, no teu jeito de olhar, no teu jeito de amar, no teu jeito de erguer as pessoas. Olha o que diz o texto, nós nos gloriamos em Cristo. Não, mas eu mal estou conseguindo pagar minha pizza. Pois é, Deus tem muito mais para você. A verdadeira circuncisão são aqueles que servem a Deus no Espírito, você. Aqueles que aprendem a se gloriar em Cristo e que têm a expectativa de ser igual a Ele. Meu irmão, como que Jesus agiria hoje, nesse teu domingo? O que ele faria? Quantas pessoas ele curaria? Quantas pessoas ele consolaria? Esse é você. Você consegue ver isso? A Bíblia diz mais, além disso, a Bíblia diz, em terceiro lugar, e eu quero caminhar para o final, ele diz, além de servir a Deus no Espírito, além de nos gloriarmos em Cristo, além de termos essa expectativa de sermos iguais a Jesus, nós não confiamos na carne. E esse é um ponto curioso, porque parece que Paulo fala de coisas tão altas espirituais e de repente ele fala sobre a carne. Olha o que diz esse texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. Olha o que diz esse texto. Isso eu creio que vai ser libertador para muitos de nós nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 3 e 4. Olha o que diz esse texto da palavra de Deus. Diz assim: e disse Samuel a toda a nação de Israel: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as astarotes, e consagrem-se ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. A Bíblia diz que a verdadeira circuncisão são aqueles que não confiam na carne. Agora nós vamos lá em Samuel, lá no Antigo Testamento, e ele fala de um princípio de tirar da casa dos irmãos
objetos de idolatria, objetos de pecado. Eu pergunto para você, isso saiu de moda por acaso? Por acaso isso mudou? Você pode ter na tua casa todo tipo de lixo, todo tipo de amuletos. Não, eu tenho aqui um trevo de 4 folhas. Aqui vai na casa do irmão, cuidado irmão, não bate forte a porta, senão vai cair a ferradura. Mas que ferradura? Não, tem uma planta lá com a tal da espada de São Jorge. Coitado do nome que deram para a planta, né? Foi Jesus que fez aquele nome. Tem outro nome, né? Deve ter um nome. Florzinha de Jesus, alguma coisa. Mas eu boto aqui porque é para dar sorte. Eu vou lá na igreja, mas eu me garanto também. Meu irmão, a Bíblia diz que Samuel estava diante do povo no momento de decisão. Ele diz, ei, você quer desfrutar de tudo que Deus conquistou para você, que Jesus conquistou? Por que você continua com essas coisas na tua casa? Arno, mas aquela coleção da Playboy eu já herdei do meu avô, né? Aquelas modelos que estão lá já estão tudo enrugadas, já está tudo, virou uma coisa, mas tá lá, não abra mão. Será que não está na hora de abrir mão? Não, aquele cigarrinho depois do jantar, depois do cafezinho é sagrado. Eu vou na varanda e ninguém pode me incomodar. Não. Eu sou tão maduro espiritualmente, que eu posso ver qualquer coisa na televisão, no computador, no celular, no tablet. Principalmente a anatomia humana feminina. Isso é fazer estudos, exposta. Meu irmão, a Bíblia diz, e disse Samuel a toda a nação: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes. Consagre-se ao Senhor, sirva a Ele só. E a Bíblia diz no versículo 4: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e as astarotes e serviram só ao Senhor. Você não tem na tua carteira um bilhetinho da Mega Sena. Está acumulado em quanto, irmãos? Você não ficou 3 horas na fila ontem para fazer lá uma fezinha? Irmão, a Bíblia está dizendo, voltando para Filipenses, que é para o final, a verdadeira circuncisão são aqueles que servem a Deus no Espírito. Aqueles que se gloriam em Jesus, têm expectativa de ser igual a Ele e não confia na carne. Meu irmão, está falando da tua própria carne. Se você tinha problema com álcool, não brinque com isso. Não brinque com isso. Se você tinha problema com álcool, fique longe do bar. Alguém oferece para você uma cervejinha, não, só uma cerveja. Não, meu irmão. Aliás, você sabia que na ceia nós temos bandejas com suco, que é exatamente para quem lá no passado teve problemas com álcool? Então tome o suco. Você teve problemas com adultério, teu casamento está em restauração, meu irmão, não saia sozinho, sempre com a patroa. Não, só vou com os amigos ali depois do trabalho, e um happy hour. Meu irmão, que happy hour, meu irmão? A Bíblia diz, nós não confiamos na carne. A verdadeira circuncisão são aqueles que servem a Deus no Espírito. Serve, não exige, a Deus no Espírito, entende a prioridade do reino. Aqueles que se gloriam em Jesus, a minha alegria está na obra de Jesus, a minha força vem dele e eu tenho a expectativa de ser igual a ele. E não confia na carne. Não confiar na carne, eu termino também com esse ponto dizendo, tem a ver também com você aceitar conselhos. Muitas pessoas dizem, não, eu vou no grupo familiar, mas eu vou no modo poste, né? Eu aciono o modo poste e fico lá. Se alguém tentar me falar alguma coisa sobre a minha esposa, não. Da minha esposa, cuido eu. Dos meus filhos, cuido eu. Eu faço as regras da minha casa. Meu irmão, você está confiando na sua carne. Aceite conselho. Aceite uma sugestão. Aceite uma orientação. Não, do meu negócio, cuido eu. Eu não vou pedir oração para esse grupo de pessoas aqui, nem são empresários como eu. O meu negócio, cuido eu. Acho que eu me garanto. Meu irmão, não confie na tua
carne. De repente você comprou ações do Hermes Macedo lá atrás, da Tamacavi, meu irmão, já era, acabou, né? Bamirindos, falecido Prosdócio, né? Você está lá com os carnês daquele negócio querendo receber até hoje. Não confie na carne, na tua carne. Aceite uma sugestão, aceite uma oração. Chega lá no grupo familiar, a hora que retomar, amanhã tem integração, né? Tem grupão. Pessoal, alguém pode orar por mim? Mas pois não, o que você precisa? Aí você conta um troço complexo lá, olha, eu tenho que fazer uma operação, não sei o que, intercontinental, eu estou com um projeto de ir para a Lua, um troço que o cara vai ficar te olhando, não vai entender nada. Mas deixa ele orar por você. E de repente Deus dá uma palavra de sabedoria, bem o que você precisava ouvir. Não confie na carne, não confie na força do teu próprio braço. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.